foi para a nossa conferência, né? Nossa conferência, a gente foi para uma conferência, nossa. Foi para uma conferência em São José dos Campos e nós estávamos lá em 13 pessoas da nossa igreja. E foi muito precioso o que Deus fez no nosso coração. A gente esteve lá, eu e minha esposa, ano passado, e a gente compartilhou muito do que a gente experimentou aqui com vocês. E Deus tem realizado coisas novas no nosso meio, no meio da nossa igreja. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês um entendimento que eu tenho tido e um processo que eu tenho vivido no meu coração. Talvez você visita a gente aqui, você, sei lá, é a primeira vez, você não entende muito o que está acontecendo. E hoje de manhã eu compartilhei que a gente não consegue crescer se a gente não abraçar o processo da igreja. Se você vem um domingo, qualquer igreja que você for, você vai num domingo, daí depois você vai no outro domingo, daí você falta um, daí você vai no outro, você não acompanha o processo da igreja. Porque o Senhor vai construindo domingo após domingo, reunião após reunião, de encontro a encontro, isso tudo junto é o discipulado da igreja. Então o que a gente vai repartir hoje com a igreja, um pouco do que Deus falou no nosso coração, o que a gente experimentou, ela é só mais um tijolinho. Não tem como a gente compreender toda a extensão do que Deus está realizando aqui no nosso meio, mas a gente quer repartir um pouco com vocês. Ano passado, o Senhor levou a gente para essa conferência e lá eu compartilhei com a minha esposa o desejo que eu tinha de levar ela para os Estados Unidos para a gente fazer o curso. A gente fez esse curso em junho. O Senhor marcou a nossa vida demais. A gente voltou para cá e a gente viu o Senhor derramar uma porção do Espírito Santo sobre a igreja. E por mais ou menos 50, 60 dias, o Espírito de Deus caiu aqui de um jeito que a gente nunca tinha visto acontecer. Eu nunca tinha visto acontecer. Todo domingo havia alguém que não era cristão, que vinha no nosso culto, se convertia no nosso culto. O Senhor foi fazendo coisas extraordinárias, palavras de conhecimento, profecia, cura, as coisas foram acontecendo mais ou menos por 50 dias, e isso no dia a dia. Eu estava aqui, vinha gente na minha sala, estava acontecendo, só que dentro do meu coração, nesses dias, eu estava sentindo muito medo, e eu comecei a falar com Deus: Deus, estou com medo, é poder demais, é intensidade demais, eu tenho medo de não suportar isso. E eu fui repartindo esse medo com Deus. Parecia que eu não tinha condição. Eu falei: Senhor, me socorre, porque eu não quero receber nada antes da hora. Provérbios fala que a herança recebida antes do tempo, no fim, não é abençoada. Por isso, Senhor, eu quero estar pronto. Eu lembro do Martin Lloyd Jones, uma frase dele que ele diz assim: a pior coisa que pode acontecer com alguém é essa pessoa prosperar sem ela estar pronta para a prosperidade. Então eu orei sobre isso. Eu falava: Deus, tem misericórdia de mim. E tudo que o Senhor falava você precisa mais da palavra, você precisa estar fundamentado na palavra. E a minha sensação, ela era que parecia que eu não conhecia nada da Bíblia. E é estranho, né? Porque, poxa, você está aqui, você sabe, a gente preza pela Escritura na igreja, a gente ensina, nós estamos aí caminhando o Sermão do Monte. Então às vezes você ouve e fala assim: não, pastor, você sabe muita palavra. Mas é que o Senhor Jesus diz que bem-aventurado não é quem ouve a palavra, mas é quem é praticante. E o que o Senhor começou a falar no meu coração é: você precisa estar mais fundamentado na palavra, na sua vida. E eu não sei explicar, mas eu sei que esse tempo deu uma reduzida. Foi como se o Espírito tivesse saído de toda aquela intensidade com que a gente estava experimentando. Eu estava experimentando, e parecia que eu saí daquele momento assim, certo do que eu precisava. Eu falei: Senhor, obrigado. Senti um alívio. Às vezes dá saudade, você fala assim: meu Deus, faz de novo, aumenta aí. Só que eu saí desse tempo entendendo: Deus, me ajuda, eu preciso amadurecer ainda no meu coração, no meu espírito. Me fortalece mais para poder suportar o peso da sua glória, porque eu creio que o que o Senhor fez com a gente foi só uma amostra. Foi só uma amostra. Mas 17 anos que o Senhor me chamou, tanto para segui-lo como para ser pastor. E deve fazer mais ou menos uns 15 que eu sei, que eu ouvi falar do que é avivamento. E a minha vida eu tenho buscado isso. E o que o Senhor tem ensinado para mim é que o avivamento não é algo instantâneo e mágico, mas ele requer obediência, ele requer um passo a passo. Então, por 12 anos, eu derramei minha vida aqui
e nos outros lugares onde a gente se reunia, em oração, clamando que o Senhor abrisse os céus sobre nós. E o Senhor decidiu que agora chegou o tempo dele fazer alguma coisa diferente e responder esse acúmulo de oração que foi sendo levantado para o céu. E a gente tem visto isso acontecer, mas o Senhor tem mostrado que eu preciso continuar dependendo dele na liderança dessa casa. Mas uma coisa que foi incrível que a gente experimentou foi que todas as pessoas perceberam que existia algo novo da parte de Deus. E quando nós reunimos todo o conselho para conversar, todo mundo falou assim: a gente tem certeza, isso é de Deus, pastor. É Deus. A gente tem os nossos receios, os nossos medos, os nossos traumas, mas a gente tem certeza que isso é de Deus. E chegou nesse tempo agora, parece que o Senhor tem orientado a gente para que isso vá se tornando mais parte do nosso DNA. Então uma coisa que antes parecia ser a minha experiência, uma coisa que eu buscava para mim, e daí depois de muito tempo eu consegui levar a minha mulher também, porque ela pensava: não quero saber desses negócios, isso aí tá, não sei, não quero. Primeiro eu virei presbiteriana, daí tudo é doutrina, daqui a pouco agora você quer outras coisas. Eu falei: não amor, já estava no pacote, já estava lá, estava tudo junto. E daí ela topou e Deus infectou ela. Está infectada pelo avivamento. Ela quer. E foi muito interessante, porque quando a gente voltou da escola, a minha sensação foi assim: parece que agora ela me entende. Parece que agora ela me entende. E agora a gente pôde ir com 13 pessoas para lá. O Bruno estava lá com a gente, um líder muito importante da nossa igreja. E a gente pôde estar lá naquele ambiente onde pessoas que eu admiro muito estavam ministrando a palavra, estavam ministrando o Espírito Santo. E todo mundo foi impactado demais pelo que a gente viu. Pessoas que tiveram as suas experiências de cair no Espírito, de receber visão, de ouvir a voz de Deus de uma maneira extraordinária, de ter manifestações no corpo, mas de ver aquele ambiente de 3, 4 mil pessoas, e especialmente eu acho que o Igor e a mãe dele que ficaram lá até o final, ver um tamanho da manifestação do poder de Deus que na nossa vida normal a gente nunca tinha visto acontecer. Então eu estou falando assim, e eu descobri depois porque o Randy Clark não estava muito legal. Alguém dos bastidores lá falou com o Ricardo. Primeiro, ele estava muito abatido por causa da morte da esposa do Bill Johnson, porque ele tinha orado muito por ela e ela morreu de câncer. E segundo, porque essa semana um amigo dele morreu de câncer também. Então quando você tem um ministério de cura e você vê milhares de pessoas sendo curadas de câncer, você levanta as pessoas da cadeira de roda e tudo, e pessoas próximas de você morrem de câncer e dessas coisas. Ele estava meio abatidinho lá. Mas eu acho que uma parte da igreja pode ter uma visão, porque visão é isso, né? Eu sempre entendo que quando Moisés é levado, ele está indo atrás da ovelha e ele chega e ele vê a sarça ardente. O que acontece é que quando ele vê a sarça ardente e Deus fala com ele, ele tem aquela experiência da lepra pegar na mão dele, depois a lepra é curada e o cajado vira uma serpente, depois ele vira um cajado novamente. Moisés teve uma visão do poder de Deus, ele experimentou. O que ele tem que fazer agora? Ele tem que convencer 1 milhão de pessoas que não tiveram aquela experiência de que Deus está com ele. Gente, isso é muito difícil. Levou 12 anos. Essa é a minha sensação. Parece que levou 12 anos para aquilo que estava no meu coração, a visão que eu tinha, parece que ela começava a passar para a igreja. E aconteceu primeiro que Deus começou a fazer aqui. E vocês experimentaram, vocês viram. Vocês viram. E por ler a história dos avivamentos, eu sei que nem sempre é na mesma intensidade, mas existe oscilação. Então, o fato da gente não estar experimentando essas coisas nesses dias mais, para mim, não quer dizer nada. Não quer dizer que Deus não está, mas Deus está trabalhando outras coisas dentro de nós. Deus está nos preparando, igual eu falei, quando parece que a presença ela se afastou naquela intensidade toda, eu fiquei aliviado um pouco, confesso, eu fiquei, meu Deus, que alívio. Mas eu saí com uma convicção: eu preciso muito mais da palavra de Deus na minha vida. Eu preciso viver, eu preciso entender, eu preciso comer a palavra, eu preciso amar mais a palavra. E eu entendo que o Senhor vem para nos preparar, porque Ele vai vir de novo. E essa é a dinâmica do Rei de Deus. Jesus vem a primeira vez, Ele fala: eu vou voltar. Então você se prepara, porque eu vou voltar.
Isso acontece em menores escalas também. O Espírito Santo vem sobre nós, Ele dá tempo para nós, Ele nos dá orientação. Se prepara, porque eu vou voltar de novo, eu vou fazer de novo. E a gente poder estar lá e o povo da igreja ver, porque o povo estava sedento ali embaixo, né? Todo mundo estava assim, eu quero levitar aqui, eu não aceito nada menos do que isso. E para mim foi muito importante isso, porque a sensação era assim, de um alívio, não está mais nos seus ombros. Não é você só que entendeu para onde eu estou querendo levar. Então, desde ver o Randy Clark ensinar, e aquilo que eu sempre falo sobre ele, né? Ele não ergue o tom da voz dele. Ele fala assim, parece até que ele está meio morrendo, de tão que ele fala baixinho assim. E daí no final ele fala, então tá, Espírito Santo vem. E daí o povo... Ou então no último dia, o pessoal não viu, mas o Igor e a mãe dele estavam lá, né? Quando ele foi ministrar cura, que são as duas coisas mais fortes do ministério dele passar 20 minutos dando palavra de conhecimento e o povo tudo começar a ser curado. Até a gente ouviu o testemunho do Leif Hetland, que foi um norueguês missionário por quem ele orou. E o Senhor tocou ele poderosamente. Ele saiu da Noruega, começou a fazer missões no meio dos muçulmanos. E o Senhor tinha dado uma palavra para o Leif, que ele alcançaria 1 milhão de muçulmanos. Em 2013 ele alcançou 1 milhão de muçulmanos. Daí continuou. E ele contava os testemunhos de como ele faz conferências de cura dentro de mesquitas no Oriente Médio. Ele ficou amigo dos imãs, dos líderes religiosos muçulmanos. E porque o Senhor deu palavra para ele, porque o Senhor deu profecia para ele, porque o Senhor deu cura, os dons espirituais, como um meio de evangelização, de abrir as portas para o Evangelho chegar. E como ele estava no Oriente Médio, ministrando o Evangelho no meio desse povo todo, e como ele repartiu tudo isso, o preço disso tudo. Como ele comentou que por baixo daquela roupa bonita existia alguma cicatriz, por causa dessa coragem toda. Então a gente foi injetado assim, muito ânimo em nós. Nosso povo teve suas experiências com o Senhor, foi reanimado. Tivemos um tempo muito gostoso de comunhão. E nessa noite eu queria compartilhar uma palavra breve com vocês, que foi algo que o Senhor ministrou no meu coração, e depois eu vou pedir para algumas pessoas repartirem como foi para elas. E assim a gente faz um tempo nessa noite de reunião de família, onde a gente adora Jesus, mas a gente também ouve uns aos outros. E para mim isso é muito importante. Quando a gente recebe pessoas como membros da nossa igreja, geralmente a nossa pregação é curtinha, porque a gente quer que as pessoas falem um pouquinho da história delas e a gente possa conhecer uns aos outros. E esse tempo também é um tempo muito edificante, porque vocês têm eu falando aqui todo domingo. Daí eu chego e eu prego, legal. Só que quando você ouve um irmão seu, que não é o pastor, falando daquilo que experimentou com o Senhor, isso chega diferente no seu coração, eu sei disso. Porque o pastor, ele acaba entrando dentro de uma gavetinha, que você fala assim, é o pastor. Então, tipo assim, é quase que você começa a invalidar as coisas que ele fala, é o pastor. Daí você vai botando lá, jogando naquela gaveta. Mas quando é uma outra pessoa que não é o pastor, isso chega diferente no nosso coração. Então, uma palavra que eu quero repartir com a igreja está em Ezequiel capítulo 14. Ezequiel 14, rapidinho, não vai ser uma palavra longa, isso vai ser o que o Senhor ministrou no meu coração. E outros irmãos vão repartir. Ezequiel 14, e eu quero falar isso com muito amor no meu coração. Eu quero falar disso com muito, muito amor no meu coração. Ezequiel 14, verso 1, verso 4. Então alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, esses homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhes responderei segundo a multidão dos seus ídolos. O que é um ídolo? O profeta Isaías fala que o ídolo é uma imagem, uma escultura modelada por um artífice, alguém habilidoso. Então alguém que tem a capacidade de trabalhar com madeira, trabalhar com ouro, trabalhar com metal. E Isaías fala sobre como o artífice, ele pega e ele trabalha o ídolo, ele pinta, e muito detalhadamente ele vai moldando aquele ídolo, e ele fixa aquele ídolo para que ele não oscile, para que ele não caia, e ele se dedica para construir uma obra das suas mãos. Assim é chamado um ídolo nas Escrituras, uma obra das suas mãos na qual você coloca a sua fé. A gente não precisa de uma escultura para ter um ídolo, porque qualquer coisa que a gente faz com as nossas mãos
e na qual a gente impõe a nossa fé, é um ídolo. Na verdade, isso se aplica em tantos aspectos que o apóstolo Paulo vai desenvolver lá no Novo Testamento e dizer que a nossa salvação não vem pelas obras das nossas mãos. Que a gente não pode confiar que Deus nos ama, nos aceita, nos aprova por causa das obras das nossas mãos. Porque aquilo que a gente faz pode ser um ídolo para nós. Porque essa é a definição de um ídolo. É algo que você faz com as suas mãos e na qual você coloca a sua fé. E o profeta Ezequiel diz que ele está na casa dele e alguns homens que são líderes de Israel, então é liderança do povo de Deus, gente que conhece a Escritura, gente que é cumpridor de muita coisa de Deus, chega, entra na casa de Ezequiel, e quando ele senta no sofá para conversar, uma profecia vem para Ezequiel, e Ezequiel falou assim: esses homens levantaram ídolos dentro do coração deles, eles construíram, eles edificaram, eles forjaram dentro do coração deles ídolos. E agora eles estão vindo para o profeta, consultar o profeta e pedir uma palavra de Deus. Como que a gente pode criar ídolo dentro do nosso coração? Ídolo, agora eu vou dar uma definição minha mesmo. É o que você acha que é a vontade de Deus. Muito simples. Um ídolo no seu coração é o que você acha que é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus revelada. É o que você acha que é a vontade de Deus. O nosso saudoso Calvino falou que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele falou isso porque a gente tem uma tendência de criar ideais das coisas que não são reais. E a gente deposita a nossa vida nesses ideais que a gente constrói. E a gente pode criar ídolo de tudo. E quando eu falo da gente criar ídolo de tudo, é a gente criar uma versão que não é real. Uma versão das coisas que não é real. Então você pode criar um ídolo, o que você acha que é a vontade de Deus para o seu casamento. O que você acha que é a vontade de Deus para o seu marido. O que você acha que é a vontade de Deus para a sua vida profissional. O que você acha que é a vontade de Deus para a sua vocação. O que você acha que é a vontade de Deus para a sua relação com Ele. É o que você acha que é. Você nem percebe, você não está consciente disso. Você não quer forjar esse ídolo. E sabe quando que a gente cria ídolo sem perceber? É quando a gente cai no que Provérbios 3 fala. Confia no próprio entendimento. Quando você não está consciente de que você acha que tudo que você pensa, Deus concorda. Quando você pensa que tudo... Quando você acha... Vamos lá, calma, essas palavras... Quando você acha que tudo que você pensa, Deus está de acordo. Quando você acha que você pensa igual a Deus, que tudo que você pensa está certo, é aí que você cria ídolos. Você tem certeza que o que você tem diante de você estabeleceu suas noções, elas estão corretas. Você tem certeza que está certo. Você acha que Deus concorda com tudo que você pensa. Daí você começa a criar ídolos. Porque ídolo é o que você acha que é a vontade de Deus. E ninguém se engana porque quer. Ninguém acha que uma coisa é a vontade de Deus errado porque quer. Você não quer estar errado, né? Tem gente que às vezes quer, né? Que tem gosto demais, né? Quer estar errado. Mas a palavra do profeta Ezequiel é essa. Eles levantaram ídolos, ideais no coração deles. E com isso, gente, sério, isso aqui não tem nada a ver com política, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de como a gente cria imagens de como a nossa vida deveria ser, o que a gente acha que Deus quer para nós. Só que isso não vem de Deus, isso vem do nosso coração. E isso veio para mim, essa palavra veio, eu entendi que eu devia compartilhar com a igreja, especialmente num dia, acho que foi a primeira sessão, que eu estava lá numa palestra da tarde e o senhor falou comigo assim, foi no começo da palestra do cara, o cara tinha a minha idade, o nome do cara era Brian Starley, e o senhor falou comigo assim, alguns dos seus sonhos não vão se realizar. Desse jeito, alguns dos seus sonhos não vão se realizar. E daí foi como se Deus trouxesse para mim uma lista de coisas que eu me decepcionei nos últimos tempos. Ele trouxe a lista, isso aqui não aconteceu, isso aqui não aconteceu, isso aqui não aconteceu.
E daí ele acrescentou mais uma: um sonho secreto do meu coração, que nem minha esposa sabia que eu tinha. Ele falou assim: isso aqui não vai acontecer. Não, eu não estava angustiado, eu não estava triste, não era o diabo me atacando, era Deus falando comigo. E eu disse: tá, Deus, mas onde o Senhor quer me levar com isso? E o que o Senhor falou comigo é: você precisa parar de se apoiar no futuro, o que você acha que vai acontecer. Você não tem futuro. Você não tem o que você acha que é a vontade de Deus para você lá na frente. Você só tem o agora. Você só tem eu e você agora. Para de jogar a sua expectativa lá. Não, porque um dia vai acontecer isso aqui. Isso aqui é a vontade de Deus para mim. Um dia eu vou ser essa pessoa. Um dia tal coisa vai acontecer comigo. Um dia meu sonho X vai se realizar. E foi como se Deus falasse assim: alguns dos teus sonhos não vão se realizar. Lembra já de alguns aqui. Tá. E foi como se Deus estivesse me libertando de viver num mundo de fantasia que a gente vive, que a gente acha que, tipo, coisas vão acontecer e elas não vão acontecer. Isso são ídolos que a gente levanta no nosso coração. E o que Deus está falando aqui, o profeta, é: esses caras criaram ídolos no coração, e eles estão vindo agora consultar o profeta. Consultar o profeta pode significar, de maneira prática, muitas coisas diferentes aqui. Isso pode significar você ir pedir para Deus alguma coisa em oração. Isso pode significar você ir pedir um aconselhamento pastoral. Isso pode significar você ir atrás de um profeta mesmo, para ele dizer o que você tem que fazer. Eu não vou ler o texto inteiro, porque eu teria que explicar muita coisa, mas o resumo da lição aqui é: Deus está dizendo, quando essas pessoas chegam até mim, já com esses ídolos no coração, e eles vêm me consultar, eu vou deixar eles achar que aquilo é a minha vontade para eles. Só que não é, e eles vão se frustrar depois. O que Deus está querendo dizer para o povo é: você precisa abandonar esses ídolos que você criou, que você acha que são a minha vontade para você. Porque você tem duas maneiras que você pode viver. Ou você idealiza alguma coisa, e daí você pede para Deus fazer aquele negócio, você fica pedindo: abençoa Deus, faz acontecer, abençoa Deus, quando que o Senhor vai fazer? Quantos de nós aqui, presta atenção gente, quantos de nós aqui estamos batalhando em oração por coisas que não acontecem? E deixa eu dizer, algumas delas não vão acontecer, porque não é a vontade de Deus. É uma coisa que você acha que é a vontade de Deus, e você enfiou na sua cabeça. Sabe por quê? Porque você não confia no Senhor o suficiente para dizer: qual é a sua vontade, Senhor? Me diz ela, que ela está boa. E eu creio que isso faz parte desse processo que nós precisamos viver como igreja, para a gente estar pronto para esse derramado do Espírito Santo que vai permanecer, que não vai ser só uma amostra de 2 meses, mas que vai perdurar na nossa vida, no nosso meio. Eu preciso me livrar dos ídolos, eu preciso abandonar essas fantasias que eu tenho, porque a vontade de Deus é maravilhosa, porque carregar a cruz e seguir Jesus é satisfatório. Madame Guyon era apaixonada pela cruz. Madre Basileia Schelink, que foi uma mulher que criou um mosteiro protestante na Segunda Guerra Mundial, ela foi presa porque ela ensinava o Antigo Testamento. Ela acreditava na salvação dos judeus, ela escondia judeus na casa dela. Ela que fundou a Irmandade de Maria, que tem ali o Bosque de Jesus, Madre Basileia Schelink, ela amava a cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque esses santos eminentes do passado, eles acreditavam que o jeito de você se aproximar de Deus é você levar a cruz junto com Jesus. E quando o nosso alvo não é se aproximar de Deus, a gente cria ídolos no nosso coração, porque no fundo a gente está tentando se aproximar de Deus de outro jeito, realizando sonhos que são só nossos. Hoje a gente cantou uma música fazia muito tempo que eu não cantava: reina em mim com teu poder sobre os sonhos meus. Reina sobre os meus sonhos, Senhor. Sabe por quê? Porque tudo que eu preciso é tomar a cruz de novo e eu ficar perto do meu Senhor. Eu não preciso de outras coisas. Eu estou muito feliz. Você pai de 2 meninas. Mas quando eu tomo a minha cruz de verdade, parece que tudo entra na perspectiva certa. E eu sou lembrado: eu não preciso de uma mulher, eu não preciso de uma família, eu não preciso de uma igreja, eu só preciso do meu Senhor. E eu amo a minha mulher, eu amo minhas filhas, mas eu não preciso delas, eu preciso só do meu Senhor. Ele me é suficiente. Se eu abraçar aquela cruz e andar
andar com Ele, eu vou ficar perto do coração de Deus. O apóstolo Paulo fala assim: eu quero completar as aflições e o sofrimento de Cristo no meu corpo. Eu quero ficar semelhante a Ele. Precisa de um ajuste do foco de quais são os alvos, as ambições da nossa vida. Nós que nos chamamos de cristãos, quer nos conformar ao Senhor. Só que a gente levanta ídolos no coração, e daí a gente vai lá: Senhor, qual é a sua vontade? Deus vai deixar você achar que é essas coisas aí, a vontade dele. Aí você nunca prova os poderes do mundo vindouro. Você nunca vê pessoas caírem de joelho na sua frente, entregando o coração delas para Jesus. Existe um preço para esse avivamento. Existe um preço para esse derramamento que o Senhor tem para nós. E parte desse preço é abandonar os nossos ídolos. Do que a gente acha que é a vida cristã, ou de como eu posso ser feliz e andar com Jesus ao mesmo tempo. Isso é idolatria. Porque na presença dele tem plenitude de alegria. Você não precisa de Jesus e mais algumas coisas que você queria para você. Só que isso vai custar de você. Talvez abaixar o padrão financeiro da sua vida. Porque talvez é isso que Jesus vai falar para você. Eu quero que você gaste menos, eu quero que você tenha um carro menos bom, eu quero que você coloque limite nisso, naquilo, eu quero que você seja mais generoso com as suas finanças. Vai ter um custo do conforto. Deixa eu dizer, conforto tem sido um ídolo para nós. Conforto é um ídolo para nós. E quanto mais vai chegando perto do nascimento das minhas filhas, o Senhor vai falando mais alto comigo. Agora o seu ego vai ver o que é bom. Porque tudo é do seu jeito, tudo é para você. Tudo é para minha glória. E vou falar uma coisa: os casais casados não demoram para ter filho, porque o seu ego vai ficando muito mal acostumado. E eles são a ferramenta de Deus para você se formar no caráter de Cristo. Não tem que ter espaço para nós na nossa vida, não, gente. Não tem que ter espaço para nós. Tem que ter espaço para o Senhor. O fardo dele é leve. Não é o plano que eu tenho para mim que é leve. Não é o ideal que eu criei para mim que é leve. Tudo controlado. Esse não é leve. Esse é o meu fardo. Esse é o meu plano. Ele não é leve. Ele é neurótico. Ele é sufocante. Não tem que ter espaço para você na sua vida. O fardo dele é leve. Eu quero finalizar compartilhando uma visão que a Laura Solteiros fala que é no podcast, que mexeu muito comigo, que ela fala que ela foi ministrar num lugar e essa visão veio para ela, que é como se o povo estivesse adorando e aí tivesse o altar, e aqui fosse o púlpito, o palco, né? Fosse o altar mesmo, tivesse o trono do Senhor ali. Só que quando ela batia o olho no altar, sabe o que tinha? Um monte de estátua. Tinha o trono do Senhor e tinha um monte de ídolo em cima do altar, e as pessoas se prostravam e elas adoravam aquele que está no trono, só que do lado tinha o ídolo. O que eu acho que é a vontade de Deus para mim na minha vida financeira, o que eu acho que é a vontade de Deus para o meu casamento, o que eu acho que é a vontade de Deus para a minha vida, e aí assim por diante. E era um monte de ídolo com um cara diferente, e daí o povo, ela via assim a igreja se adorando, se prostrando diante do trono, só que não era só diante do trono, era diante dos ídolos também. E sabe o que isso fala para nós? O que eu tirei disso é que não basta você apenas manter um compromisso com Jesus. Você precisa também ir contra os seus ídolos. Não é só assim, só Jesus. É isso aí, não, mas eu estou indo na igreja. Não basta intensificar sua devoção. Não basta ler mais a Bíblia. Não basta orar mais. Não basta só fazer um movimento positivo. Entende o que eu estou falando de positivo? Busque mais a Deus, então fique mais com Deus. No sentido, põe mais Deus na sua vida. Sabe por que não é assim? Porque no Novo Testamento não ensina só desse jeito. Paulo não fala assim, só ame mais o Senhor e busque. Paulo também fala um aspecto negativo da caminhada do discipulado. Negue a si mesmo, mortifique-se, faça morrer sua natureza humana. Não é só o aspecto positivo. Então não adianta a gente só pôr Deus se a gente não tira os ídolos. São dois movimentos que a gente precisa fazer. Porque a gente, e essa foi a minha sensação, eu estou ainda digerindo o que o Senhor tem feito no nosso meio.
Mas esses 2 meses, para mim, eles foram assim, de muita reflexão, porque Deus estava entre nós, e Deus se manifestou entre nós, e foi extraordinário. Só que ao mesmo tempo, parecia que aquilo não era suficiente para que algumas atitudes de arrependimento fossem tomadas, algumas mudanças de postura fossem tomadas. Por quê? Porque não basta só ter mais de Deus, é preciso ter menos de você. São 2 aspectos. É preciso que Ele cresça, esse é o primeiro, mas você também tem que diminuir. Só que a gente quer mais de Deus e a gente não quer diminuir. É mais de Deus, é mais de Deus. Eu fico igual. Não é assim. Você tem que morrer, meu querido. Tem que diminuir, você tem que lançar fora os ídolos do seu coração. Faz sentido isso, gente? Amém. Porque senão, essa tolerância que a gente tem com o pecado, essa tolerância com os ídolos, é aquela gota de veneno. É uma gota. É aquele mosquitinho que cai no perfume e que estraga o perfume todo. A gente tomou um café aqui faz 2 semanas, eu, o Paulo, o Bruno e a Maria Eugênia com o Fábio Coelho. É um profeta da nossa nação. Ele vai fazer um curso ano que vem aqui em Curitiba, no 3º sábado do mês. E ele é um cara reformado, é um cara que se move nos dons do Espírito, valoriza a igreja local. E isso vai começar em março do ano que vem. A gente quer que a igreja toda participe. A gente vai explicar isso mais pra frente. E ele trouxe, uma coisa que Deus usou ele para falar no coração do Paulo e do Bruno foi que todos os caras que ele citava eram os caras que eu já tenho falado. E ele falou assim: se a gente olhar para todos os grandes profetas de Deus do século passado, todos caíram. Todos os avivamentos acabaram por imoralidade. O último grande avivamento que aconteceu foi lá com o Todd Bentley, foi lá na Flórida. 9 meses, era extraordinário. Todos os dias a glória de Deus aparecia. Milhares de pessoas se converteram. Como que acabou? Falha moral. Se você for pegar o avivamento de Gales lá, que é muito conhecido no país de Gales, acabou por causa de falha moral. Se você pegar a história dos avivamentos de homens e mulheres dos últimos séculos, homens de Deus, profetas, tem um cara que eu tenho falado um pouco dele aqui na igreja, chama Paul Cain. Ele foi o melhor amigo do Art Kendall, que é um discípulo do Martin Lloyd Jones. O Paul Cain, ele foi contratado do FBI. Sabe aquela passagem da Escritura que o profeta fala para o rei de Israel? Tudo que acontecia lá na câmara do outro rei, das estratégias bélicas. E daí ele nunca consegue pegar o exército de Israel, porque o profeta revela tudo. O Paul Cain era esse cara dos Estados Unidos. Ele algumas vezes visitou Saddam Hussein, em nome do governo americano. Mas no final da vida dele, falha moral também. E sabe o que para mim isso mostra? É que a gente tem visto o avivamento acontecer no último século. E parece que a ênfase só mais de Deus foi dada, mas o menos de mim não. Mas tem um negócio, está sendo gravado, não tem problema nenhum, porque o apóstolo Paulo fala aqui: provai de tudo e retém o que é bom. Mas tem uma frase que eu aprendi com o Benihim, que é uma coisa que eu nunca tinha processado, e quando ele falou eu entendi. Falei, cara, deu palavra para uma coisa que eu sempre pensava. E ele falou assim: a unção coloca tudo no volume mais alto. Tanto o poder de Deus na sua vida como o seu pecado vem à tona. E eu não sei vocês, no caminho a gente estava indo para a viagem, eu estava aconselhando, trocando uma ideia com o Daniel, que é um rapaz que está aqui na igreja, faz pouco tempo caminhando com o senhor. E daí ele falou assim: pô, pastor, comecei a orar, começou a piorar. Eu falei assim: eu vou orar 1 hora por dia. Está piorando, pastor, está mais difícil. Eu falei: então, é porque tudo fica no volume mais alto quando você vai para a presença de Deus. Porque os seus pecados começam a ser manifestos. Então você fica mais naquela intensidade da presença, só que você fica talvez mais irritado, mais agitado, mais sem paciência, porque você está muito energizado. E o seu pecado de ira, que fica lá escondido debaixo do tapete, a unção traz aquele negócio para fora. Porque na presença de Deus todas as coisas se tornam manifestas. Então assim, não adianta a gente só ter mais de Deus se você não estiver disposto a arrancar o que não é de Deus da sua vida.
Eu quero mais da presença, eu quero mais da glória, eu quero sinais e maravilhas. Só que quando Deus mandou, eu senti que eu não tinha estrutura bastante para aquilo. Porque tem algumas coisas que eu ainda não quero morrer. E daí eu falo para o Senhor, Senhor, mas como que eu vou morrer para isso? Isso é importante na vida em família, Senhor. Então você precisa dizer não para as vontades da sua esposa. Nós estamos falando de consagração, gente. Eu posso citar um monte de versículos, são maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Santificado, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Existe uma preparação para a gente fazer. E eu passei a maior parte do meu ministério falando dessa preparação sem ver Deus fazer, sem ver Ele vir, sempre na expectativa, né? Ele vai vir, vai acontecer. E daí agora aconteceu. Amém. E a sensação foi: eu não estou pronto não. Volta lá, Deus, depois você volta. Vai para lá para o céu, depois você entra aqui de novo. Porque eu não quero cair. Eu não quero sucumbir sob o peso da glória. Eu não quero. E quando eu fui um dia lá para frente, para receber a oração na conferência, a minha oração era só uma: Senhor, eu quero que caiba mais de Ti dentro de mim, sem eu quebrar. A minha estrutura não está pronta ainda. Eu preciso ser forjado mais. Eu preciso ser quebrado mais. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso renunciar mais. Vem logo essas meninas aí para eu não conseguir dormir. Vem logo essas meninas para eu abrir mão dos meus confortos. Manda logo, Senhor. É aquelas coisas que você vai chorando, mas você vai sorrindo ao mesmo tempo. Agora deixa eu falar uma coisa. Família é maravilhosa, só que ela existe para a glória de Deus. Vou me divertir, eu vou agradecer, eu vou curtir tudo. Só que eu não posso perder o entendimento, qual é o propósito de todas as coisas que Deus faz na minha vida. É formar o caráter de Cristo em mim, para que o Espírito habite em mim. Efésios 2 fala isso, Ele está edificando uma casa espiritual para a habitação do Espírito. A igreja é isso, é um lugar para Deus habitar. Deus habitar meu casamento, habitar minha relação com o dinheiro, habitar minha relação com as emoções, para Deus habitar minha relação com a minha criatividade, para Deus habitar tudo. Esse é o resumo da vida cristã. A igreja é um povo no qual Deus quer habitar, e Ele precisa se preparar para essa habitação. Eu não ia pregar, mas eu queria chamar algumas pessoas para compartilharem o que Deus fez nesse tempo. Carol, você vem? Já você continua o crochê. Boa noite, igreja. Estar nessa conferência foi um presente de Deus, assim, para mim, literalmente. Para quem não me conhece, eu sou maquiadora e eu trabalho com cinema. E até domingo passado eu estava trabalhando numa série em Santa Catarina. E estava muito difícil para mim. Eram 10 semanas de trabalho e eu aguentei 5. E eu pedi para sair. E lidar com a frustração, lidar com o ego ferido de falar: nossa, não aguentei. Né? Não aguentei o tranco, não aguentei a opressão, não aguentei o ritmo, não aguentei estar longe da minha igreja. Foi muito difícil, né? Foi um processo doloroso, assim, mas quando eu saí eu me senti liberta. E era a minha última semana de trabalho lá. Na quinta-feira, a Zoca me mandou uma mensagem falando assim: amiga, já que você não vai estar trabalhando semana que vem, você não quer ir junto nessa conferência? E eu falei: deixa eu dar uma olhada aqui. E eu olhei, o negócio não tinha nada da programação online, por sinal, só tinha as datas, mas não tinha muito bem quem ia falar, não tinha muito bem o que ia acontecer, só sabia que tem sessão de manhã, de tarde e de noite. Né? E eu só conhecia o Randy Clark que o Arthur falou. E eu nunca ouvi uma pregação dele, eu só ouvia, né, das coisas que ele fez. E daí eu falei: cara, eu acho que eu quero ir. Mas daí eu fui olhar as finanças, eu falei: vai ficar meio apertado e tal. E daí fui conversar com a Amaro, e a Amaro falou assim: Carol, eu não vou mais, mas eu ia de tradutor. E se você for de tradutora como voluntária, você não precisa pagar. Eu falei: então acho que eu vou tentar. Dessa
forma e consegui me inscrever de última hora para ser tradutora. E eu voltei de Santa Catarina no domingo e na segunda-feira, que era meu aniversário, a gente estava indo para São José dos Campos de carro. E assim, essa viagem inteira foi um presente de Deus, literalmente de aniversário, porque estar lá, estar com a minha igreja de novo próxima. Eu e a Bel, né? Eu e a Bel chorando hoje falando nessas histórias. Foi muito bom, foi muito restaurador. Eu falei que eu saí do inferno, porque era onde eu me sentia muito oprimida, pro fogo, né? E segundo os gringos era só more fire, mais fogo. E ser tradutora também foi uma experiência muito legal, porque eu estava lá do lado da galera, assim, do lado de onde estava o fogo, do lado de onde eles estavam fazendo... tá junto ali na presença de Deus mais pertinho, assim, e de uma forma que eu nunca experienciei antes. Cresci batista, né? Agora presbiteriana, mas cresci batista, e era uma coisa muito distante, essas manifestações, esses sinais e maravilhas e tudo mais, e tá ali do ladinho, parece que foi uma amostra extra, assim, uma porção extra do que eu pude experimentar. Teve um dia que eu fiquei traduzindo 2h30 na sala de cura, e eu nem vi o tempo passar, assim. E ver pessoas sendo libertas, e ver pessoas curadas de suas emoções, ver a forma como elas conduziam tudo isso. No dia que teve o batismo do Espírito Santo, tá lá na frente, traduzindo, e ver a galera caindo no chão mesmo, assim, e ficar de catcher, muitas vezes lá para segurar a galera que estava para cair. Isso tudo para mim foi uma experiência muito legal mesmo, assim. Mas eu estava meio que sendo canal nesse processo, né? Não estava experimentando muito pessoalmente. Estar junto com o pessoal na casa e tudo mais estava sendo mais íntimo para mim do que as palavras e tudo mais. Mas aí no último dia a gente ficou para assistir a palestra da tarde. A gente não ia ficar porque eu ia voltar dirigindo, era muito pesado, né? 7 horas de carro. Mas eu falei, não, acho que eu quero curtir pelo menos mais uma. E quem ia pregar esse norueguês que o Arthur falou, o Liv. E eu falei, acho que eu quero ouvir a palavra dele. E ele falou sobre sermos... Ele começou contando como o chamado dele era para missões com os muçulmanos. E era uma missão muito difícil, né? Ele precisava de muita coragem, ele precisava de muita força. Ele precisava de muito posicionamento. Ele falou, eu sou norueguês, eu sou viking, né? Então eu estava lá, pronto para ser forte. E ele falou assim, mas Deus gosta de usar os fracos. E uma coisa que no meu trabalho me questionaram muito é porque eu era muito inocente, eu era muito sonsa, e que eu tinha que aprender a jogar o jogo desse meio. E eu não gostava disso. Falei, eu não fui pro BBB, não quero jogar nada. E ele falou sobre como a gente tem que ter o coração de cordeiro, mas a autoridade do leão. Ele falou muito comigo sobre isso. Mas uma coisa que eu queria compartilhar com a igreja também é que às vezes a gente quer fazer as coisas na carne, a gente quer fazer as coisas na força. E ele falou que durante um período da vida dele, durante 10 anos, ele falou que o óleo da unção acabou, secou. E que ele estava tentando servir na força. Tipo, não, porque Deus me chamou para isso, Deus me chamou para fazer isso, então eu vou conseguir, eu vou fazer na força. Daí ele falou que no altar ele estava queimando carne, ele não estava mais queimando óleo. Mas a carne tem um cheiro diferente do óleo da unção. Então, perceber isso, que a gente não precisa fazer na força, a gente não precisa estar com a espada na mão, a gente precisa estar recostado no peito de Jesus para ouvir os batimentos do coração dele e ver o que ele tem pra gente e a identidade que ele tem pra gente. Então, enfim, foi muito especial, recomendo, é bizarro, não caí, não falei em línguas, mas fiquei muito maravilhada pela experiência inteira. Quem não falou de manhã? Teve alguém mais que não falou de manhã? Coloca aí. Cadê? Crisóbal, sempre. Bruno, você não falou também, você vai falar. Não, você vai falar. Você é um presbítero, é importante a sua percepção.
acontecendo? Oi, gente, tudo bem? Oi, acho que ninguém contextualizou, né? Que o evento era um evento gigante, tinha umas 4.000 pessoas, era uma igreja gigante com uma estrutura muito grande, tinha tipo até café, livraria, loja de roupa, quadra de tênis, tinha uma faculdade lá dentro, é um campus, assim, tipo, é uma mega igreja lá de São José dos Campos. E então, isso já foi diferente para mim. Enfim, então esse era o contexto, e o contexto das ministrações era gente gritando e pulando e caindo. Às vezes, teve um dia que eu tava andando assim, eu cheguei, aí tinha no refeitório, assim, no refeitório, a gente, eu tô comprando um café, tinha uma pessoa caída, assim, no chão. Todo mundo bebendo normal, assim. Aí tem um paninho que joga assim. Aí o paninho, ok. Aí eu passei, tava caminhando, acho. Aí eu passei, a gente ia tirar foto, tinha gente caindo atrás. Mas ok, né? Tipo, eu também não caí, assim, mais ou menos. E aí. Tava tudo aberto, tava bem aberto. Aí. Então, mas assim, da minha experiência pessoal lá, foi muito bom. Eu nunca tinha ido num evento como esse, nem num evento tão grande como esse. Também não conhecia ninguém que ia falar lá, nunca tinha ouvido a Randy Clark, nunca tinha ouvido ninguém. Acho que o cara que eu mais gostei foi o Leaf. Ele falou muito das emoções, e é uma coisa que eu estou vivendo, então ele falou muito das curas, das emoções e tal, que foi muito legal. Ele falou sobre como você pode ser fraco e ser usado, assim, né? Porque aí você depende totalmente dele, de Deus, né? Então isso foi muito legal. E aí uma palavra que eu pensei hoje sobre isso, eu esqueço que eu estou aqui na frente e está todo mundo no seu tempo, no meu tempo. E não está abrindo, ó. Se fosse de papel não dá problema. Primeiro. Fala, Deus. Gente, mas assim, foi muito bom, assim. Eu fui muito ministrada mesmo. Teve uma pregação do Bife, a última, que a gente não ia ficar, e a gente ficou, eu chorei a pregação toda, assim. Durante a pregação mesmo, eu falei, parece que ele entendeu muita coisa. Ele falou, né, das cicatrizes que você tem por dentro e que isso não te impede de servir, né? E uma coisa que eu percebi que eu fiz nos últimos anos, assim, e hoje eu tive essa convicção, assim, o porquê, né, a dificuldade, por que fugir, né, por que a dificuldade de servir e tudo mais, que eu sentia que estava vivendo, que às vezes para algumas pessoas da igreja pode parecer que eu nem tinha essa treta, mas eu tinha, assim, de realmente, assim, se eu me comprometer a servir, eu vou ter que mudar a minha vida, tipo assim, né, eu vou ter que me comprometer de verdade. A minha vida particular, minha vida pessoal, ela vai ser impactada, eu vou precisar realmente ser crente, sem ninguém olhando, né? Tipo assim, então, quando eu digo crente, é tipo devoção, não estou falando de fazer coisa certa ou coisa errada, é devoção, assim, devoção mesmo. Então, isso exigia, assim, e existe um preço, né? Então, quando a gente pensa nessa caminhada, existe esse preço, assim. Mas o que eu mais pensei de lá, eu falei assim, cara, se está acontecendo tudo isso aqui, de duas uma, né? Uma, ou eu acredito em tudo que está acontecendo aqui, de que tudo é do Espírito Santo que está acontecendo aqui, ou outra eu vou ter que buscar mais Deus para conseguir compreender e ter discernimento do que está acontecendo aqui, né? E eu falei assim, das duas, eu vou ter que buscar mais Deus, assim, né? Das duas, eu vou ter que precisar mais do Espírito Santo. Então, isso ficou muito marcado para mim, mesmo que você queira viver as experiências ou evitá-las, tudo você precisa buscar muito o Espírito Santo, buscar realmente conhecer, para ter esse discernimento, né? Então eu falei, cara, é dependência total. É uma dependência total. Dependendo se você quer ou não, você precisa dessa dependência. Né? E aí, os versículos ali de 1 Coríntios 12, ele fala assim, 12, versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento,
a outra fé pelo mesmo Espírito, a outro dom de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outra profecia, a outra discernimento de espíritos, a outra variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, assim, para mim ficou muito evidente. A gente pode experimentar essas coisas, a gente pode viver essas coisas aqui entre a gente da forma da intensidade que a gente buscar isso também, assim. Mas não tá, assim, muito que foi questionado, tipo, será que isso aqui está certo? Será que isso aqui realmente é de Deus? Será que isso aqui realmente, né? Enfim, a nossa fila era a única que demorava aí na frente, assim. 10 presbiterianos no meio de 4.000 pessoas de outras denominações, né? Então, tipo assim, será que a gente tinha conversas quando a gente chegava em casa? Será que isso aqui foi, né? Isso aqui foi Espírito Santo? Isso aqui foi demônio? Isso aqui foi a pessoa mesmo, né? Tipo, isso aqui foi, né? Aconteceu muita coisa, gente. Nossa, até morreu de um cara lá. E ressuscitou, sim. Aí, eu estava lá. E eu estou tentando digerir isso ainda. Teve cura, teve gente ouvindo, teve gente andando, teve um monte de coisa assim. Então, assim, muita coisa aconteceu. E isso é muito confuso às vezes. E aí, quando eu vejo essa passagem, e é falado assim, não é necessariamente eu vou viver exatamente tudo que está aqui, mas foi liberado realmente para uns uma coisa, para outras coisas, para outras coisas. Então, a gente não limitar o Espírito Santo, né? A gente falou disso lá na casa também. A gente não limitar, a gente não pode julgar que essa pessoa não está tendo uma manifestação do Espírito Santo. A gente vai ver pelos frutos, foi o que mais foi falado lá. Se você quer ver a manifestação do Espírito Santo, você vai ver pelos frutos que acontecem depois. Então, é isso que eu queria falar e continuar aqui. Bem rapidinho, não tenho uma palavra da Bíblia para ler nem nada, mas algo que, desde que o pastor retornou com a Marô lá dos Estados Unidos e a gente começou a experimentar uns negócios mais intensos aqui na igreja, algo que Deus começou a me conduzir assim, no pensamento é: e se tem mais de mim para vocês experimentarem e talvez vocês passassem uma vida inteira ignorando, sabe? Tipo, pensar, vamos colocar Deus numa pizza 100% dela. Aí a gente se agarra na nossa Bíblia, na nossa doutrina reformada, em um pouquinho de missão, que a gente ainda é muito fraco, e a gente vive lá com 40% da vida que tem para viver de Deus, assim, sabe? E a gente olha as outras fatias e pensa, não, isso aqui é loucura, isso aqui não é de verdade, isso aqui não é de Deus. Que a gente julga muitas vezes, de fato, porque essas experiências não necessariamente eram um caráter aprovado. Tem muita gente, a gente não presenciou isso lá, muita gente que vai muito pela pira, pela onda, como acontece com qualquer coisa na vida. Numa igreja tradicional ou numa igreja super pentecostal, né? Tem gente que não está ali, tipo, genuinamente querendo Deus de fato, mas quer o fervo. E, enfim, tem sido um desafio para mim, que vim de uma igreja pentecostal, onde tentavam empurrar muita coisa goela abaixo, e isso fez muita ferida na minha vida, e Deus tem devagarinho tratando essas coisas, assim, tipo, tá bom. E algo que também Deus falou recentemente comigo é assim: eu não tenho culpa do que fizeram com você. Tipo, se fizerem meu nome, se tentaram empurrar as coisas, tipo, não é responsabilidade minha. Tipo assim, libera os caras e se abra porque eu tenho para fazer na tua vida. Então eu fui nessa onda para lá, assim, desejoso demais de Deus, e sempre nesse temor assim do tipo, eu acho que tem mais coisas de Deus e eu não quero passar uma vida toda de igreja vivendo talvez um pedaço. E a gente vai para o céu do mesmo jeito. Se a gente ignorar todas essas coisas, a gente já está salvo. E talvez o que vai acontecer é a gente ter uma vida não como Deus deseja que o seu povo viva, uma vida plena. Não tem palavra melhor, né? Uma vida plena. E é mais assim uma palavra de encorajamento para vocês. Eu entendo o lugar dos que têm muito receio. Eu entendo as pessoas que têm muito receio deste lugar, porque eu ainda tenho uns pezinhos atrás, mas assim Deus vai de pouquinho em pouquinho me abrindo o coração. É uma obra dele, né? Para eu me soltando para isso. Mas assim, eu acho que a gente está arrumando para um lugar certo, sabe? Eu tenho muita... Sabe esse negócio de mistério? Para onde a gente vai? O que vai estar daqui 20, 30 anos? Nessa junção de um povo que ama Deus, um povo que ama a palavra, que graças ao bom Deus a gente
tem na nossa igreja uma doutrina muito sólida, um chão, um firmamento onde a gente está sendo construído, mas ao mesmo tempo aberto para toda a vida do Espírito, para os dons, aquilo que o Senhor tem para manifestar. Eu tenho muita expectativa do que Deus vai fazer no nosso meio, e estar nesses lugares é ir e beber tipo um balde, assim, pegar e encher um balde e voltar e trazer para cá. Assim, vamos pegar um pouquinho do que os caras estão vivendo para a gente. E assim, talvez venha um pouquinho de impureza no balde, venha uma coisinha, mas é simples, a gente vai, tira, joga para um lado e continua com aquela água ali que Deus começa a derramar nesses lugares. E o nosso pastor sempre foi um cara aberto a tudo. Ele nunca viveu, isso não é ruim, é ótimo na verdade, ele nunca viveu num gueto, assim. E cara, eu não quero mesmo, assim, ser uma igreja em si mesmada, sabe? Altiva na doutrina, altiva na palavra, temos o conhecimento certo, nós temos a palavra certa, sabe? E olhar com desprezo essa porção gigante do corpo de Cristo, que são os irmãos carismáticos, os pentecostais, os católicos, sabe? E então eu sinto que nisso tudo Deus também vai tratando do orgulho, vai tratando dos ídolos que a gente faz. E enfim, a palavra basicamente é que tem muito de Deus pra gente receber e conhecer, sabe? Tipo, engatinhando mesmo, né? A gente chega lá como quem não conhece nada, né? Às vezes a gente é altivo, que a gente tem a palavra, tem a doutrina, mas a gente chega lá, tem que abaixar a cabeça assim e tipo, Deus, tá, o que está acontecendo aqui? Vamos lá, eu quero receber, eu quero aprender mais do Senhor. E ano que vem acho que vai ter mais. Provavelmente isso vai, desde o ano passado, ela vai ser anual aqui no Brasil. É muita gente, é muito doido, é muito legal. Mas enfim, não só esse evento, por exemplo, mas as outras coisas que o pastor fala pra gente, vamos lá num lugar tal, porque presteriano por presteriano a gente já é. Então vamos assim, pegar de coisas diferentes, sabe? Vamos viver, vamos tipo, tentar juntar assim, olhar, isso aqui faz sentido, dá certo? Eu acho que faz, eu acho que as coisas estão dando certo no nosso meio. Se você abrir teu olho, assim, verdade, pensar, nossa, a igreja está avançando, Deus tem multiplicado as pessoas aqui, Deus tem abençoado a vida financeira da igreja, Deus tem abençoado muita coisa, e assim, vai acontecer muita coisa louca daqui pra frente, mas quero te convidar, sabe, a estar junto, pode vir, varão, quero te convidar a estar junto nesse mistério da vida com Deus, né, de não escolher ele por partes, assim, mas deixar que ele dê tudo dele para nós. Amém? Isso aí, agora o pastor Filho. Amém. E aí, gente, graça e paz. Qual que é o cumprimento presbiteriano que até hoje não sei? Graça e paz. Assembleiano é paz do Senhor, irmãos. Batista também é... Não, Batista é paz e graça. Graça e paz, gente. Paz e meio. Paz e comer. Pessoal, eu vou compartilhar no meu coração e queria compartilhar um pouquinho com vocês o texto da palavra. Um dos meus questionamentos em relação ao mover do Espírito e um temor era de que a experiência ela se tornasse, a nossa busca por mais de Deus e por mais do Espírito se tornasse algo semelhante a uma Disneylândia espiritual, né? Ou uma busca pela experiência como um fim em si mesmo, né? Uma busca narcísica, individualista, da experiência pela experiência. Nós vivemos numa sociedade que busca a experiência pela experiência, é um ídolo, né, da nossa sociedade, a gente sabe disso. As pessoas vão em diversos círculos de espiritualidade, buscando uma palavra, buscando uma revelação. Então esse anseio é muito humano, né? E essa era uma das minhas questões diante de Deus. E para ser mais honesto ainda com vocês, aqui na República, nos últimos tempos, eu vivi coisas muito preciosas, muito poderosas, de ouvir Deus falar comigo, de ser usado por Deus em alguns momentos, e era muito bom, muito gostoso, mas ainda essa lacuna no meu coração ainda estava aberta, né? Deus, qual que é o ponto disso, né? Assim, isso aqui acaba aqui mesmo, esse é o rio onde, né, esse é o mar onde o rio deságua, é aqui, que o negócio é aqui mesmo, é isso, é só isso. E eu entendo que Deus me chamou para um lugar de realinhamento nessa conferência, que foi justamente o lugar do amor e da compaixão. Os dons do Espírito, o movimento do Espírito, ele existe, né? Os presentes de Deus são dados à igreja, né? Para que nós avancemos como reino de Deus, para que pessoas sejam libertas, para que cegos vejam, para que surdos ouçam, para que pessoas em cativeiro sejam libertas pelo poder de Deus. Os dons do Espírito, o movimento pelo Espírito, são um meio para que o fim seja o estabelecimento do reino, né? O clamor do reino, a consumação do reino, o amor às pessoas. E eu, pensando um pouco no texto que eu ia compartilhar, um dos textos que queimou no meu coração está em Mateus 9:25,
Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Eu não sei quanto a vocês, mas o meu coração estava atrofiado no que se refere a compaixão e amor. Hoje eu tenho uma vida que é muito confortável, é muito fácil eu me perder no meu mundinho de comodidade e círculos prazerosos sociais da igreja, mas o meu coração estava atrofiado em amor, meu coração estava atrofiado em compaixão, né? E Deus me convidou a lembrar qual foi a última vez, por exemplo, que eu chorei orando por alguém e eu não soube responder. Então, eu entendo que os dons do Espírito, né, as curas de enfermidades, as maravilhas, os sinais, são uma anunciação do que está por vir, que é o reino eterno de Cristo, que será consumado nessa terra. Né? Aquilo que a gente fala, que o reino é aqui, é já, mas ainda não. Né? Ele está se apresentando, Deus, Jesus, as boas novas são: o reino de Deus está aqui, mas a consumação dele ainda está por vir. Né? E esses sinais, esses milagres, maravilhas, o mover do Espírito, são uma sinalização desse reino eterno que está para ser estabelecido aqui nesse lugar. Né? Então eu creio, gente, do fundo do meu coração, que Deus nos dará mais movimento do Espírito, mais dons, mais milagres, mais maravilhas, conforme nós crescermos em amor. Eu tenho amado muito pouco, eu tenho me compadecido muito pouco, e mais, eu tenho me envergonhado do Evangelho, porque o Evangelho, ele está para muito além, né, da vida que muitos de nós têm vivido, e eu sou o primeiro a me colocar nessa fila. A gente tem muito ego, muito narcisismo, muita comodidade, muito eu, e pouco amor de Deus. O amor de Deus nos fere. Eu creio de todo o meu coração que Deus tem um coração de pai que chora pelos perdidos para compartilhar conosco. Ninguém, gente, vai viver os milagres de Deus. Eu não creio num Deus que nos concede experiências através de experiências numa Disneyland espiritual, como se esse fosse o fim em si mesmo. Deus nos dá, faz milagres e maravilhas, mas é para que perdidos sejam alcançados, pessoas sejam libertas, para que o reino de Deus seja estabelecido, para que o reino de Deus venha. Essa é a oração que Jesus nos ensinou a fazer. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, foi um banquete. A primeira palestra que eu assisti com o pastor Arthur foi do Brian, que foi... Deus começou a ministrar o meu coração ali já, porque ele narrou uma série de experiências que o Espírito de Deus o moveu para profetizar, para falar, para entregar palavras de revelação em situações absolutamente constrangedoras e intimidatórias. Eu não faria, eu acharia que era uma loucura na minha cabeça se o Espírito tivesse me conduzido da forma como conduziu ele. E uma das coisas que ele falou que está martelando no meu coração um dos frutos não existe dignidade no rol dos frutos do Espírito. Dignidade não é um dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são amor, compaixão, domínio próprio, entre outros. Dignidade, vaidade, imagem não está no rol dos frutos do Espírito, e a gente precisa entender isso. E se nós queremos nos mover no Espírito, a gente precisa entender que a nossa imagem, o mover no Espírito, não está compatível, não está no mesmo lugar de habitação que imagem, que vaidade. E se nós somos uma igreja que quer se mover no sobrenatural, a gente precisa abrir mão da nossa imagem, a gente precisa abrir mão da nossa vaidade, a gente precisa colocar preocupação, zelo com a nossa imagem num lugar de submissão ao senhorio de Cristo. Queria deixar essa palavra para vocês. Deus preencheu uma lacuna no meu coração. Hoje eu estou absolutamente aberto ao que o Espírito quer trazer e mover no nosso meio, mas a gente precisa entender. E a minha oração, o meu coração, é para que o Espírito faça os nossos corações arderem de compaixão. Que o Espírito nos leve de joelhos nas nossas casas e nos lembre de pessoas que estão caminhando para a perdição. Nós não acreditamos seriamente que pessoas estão indo para o inferno. Nós não acreditamos seriamente que pessoas estão sofrendo desesperadas. Nós não acreditamos seriamente que pessoas estão tirando suas próprias vidas por falta de esperança num amanhã melhor. Nós não acreditamos que pessoas estão adoecendo e morrendo porque a realidade do reino não chegou até elas. Nós não acreditamos seriamente nisso. Eu não acredito seriamente nisso, porque se eu acreditasse, o meu coração estaria ardendo de compaixão e amor. Há algum tempo Deus compartilhou uma palavra no meu coração, eu conversei com o pastor,
e eu quero compartilhar com vocês. Você tem, veja se faz sentido ou não, né? Uma das coisas que a gente aprende a se mover no profético é cautela, né? E Paulo nos orienta a julgar as profecias. A gente não precisa ter medo de levar a análise, né? As palavras que a gente recebe, tá tudo bem. E uma sensação no meu coração era de que Deus queria tornar filhos e filhas aqui da República em pais e mães espirituais. Chega de estágio de filhos. Nós já recebemos muito como filhos. Nós já temos nos posicionado muito como filhos. Eu creio que Deus quer nos fazer crescer em estatura. Filhos e filhas para mães e pais espirituais. Porque existem pessoas que estão padecendo, morrendo, sofrendo. E se o Espírito Santo, nós não estivermos abertos para que o Espírito sensibilize os nossos corações para a dor desse mundo em trevas, os dons vão se tornar mais um tipo de atrofia espiritual. E eu não creio que essa é a vontade de Deus para nós. Júlio, você quer? A gente vai caminhar para o final, a gente vai orar, mas a Júlia quer compartilhar algo. Esboço da mensagem. Cadê a gente? Eu acho que vamos lá. Eu vivi muitas coisas diferentes, eu vi muita coisa diferente nesse congresso. E uma das coisas que ficou muito forte para mim, primeiro foi algo que Deus tem para minha vida. Deus confirmou muito, muito mesmo. E eu estou aqui em ousadia, porque Deus me mostrou algo. E eu vou compartilhar como um ato de fé no que Deus tem para a igreja. E Deus me deu um texto, Ele me deu palavras de conhecimento sobre cura. Eu nunca fiz isso, gente, mas o Espírito Santo já fez várias vezes, então eu confio 100% nele. Mas Deus tem curado meu coração, eu só quero compartilhar rapidinho. Deus tem curado meu coração a respeito da alegria. Deus tem me dado muita alegria nos últimos 2-3 semanas. Deus tem dado mais porção de alegria, mais porção de alegria. Eu estava vivendo num tempo bem obscuro, sem alegria, sem paz no coração mesmo, com parecia que tinha uma película nos meus olhos, inclusive. E Deus tem aberto os meus olhos, Deus tem feito um milagre mesmo no meu coração. E durante essa conferência toda eu vi muitas maravilhas, muitas maravilhas. A gente viu gente ser curada do ouvido. A minha mãe, ela vai no médico para confirmar, mas a minha mãe, ela caiu no espírito uma hora e parecia que tinha um scanner passando no corpo dela. Ela falou que ela tremia inteira. E ela não teve mais dor depois disso. Minha mãe tinha fibromialgia. E a gente vê as manifestações do poder de Deus. E hoje de tarde Deus começou a me dar algumas palavras de conhecimento. A primeira coisa que aconteceu comigo foi que eu tive uma angústia muito forte no meu coração. E aí Deus me deu um texto. E eu vou compartilhar ele com vocês rapidinho. Atos 3. Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles e com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, o Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Duas coisas importantes sobre esse texto, e aí eu vou trazer algumas palavras que Deus me deu, e se alguém se identificar, a gente vai orar. Mas a primeira coisa é que Deus não tem esmolas para os filhos dele, né? Eu acredito que Deus quer dizer isso para alguém aqui hoje. Deus não tem esmola. Deus tem cura. Deus tem muito mais do que prata e ouro, né? E a outra coisa é que após o encontro com a presença de Deus, não foi possível esse homem ficar igual, porque ele saiu louvando e pulando. Ele não conseguia nem pular, né? E
após encontro com a presença de Deus, não é possível que a gente fique igual. E é isso que está acontecendo com a gente, é isso que está acontecendo comigo, é isso que está acontecendo com todos nós aqui dentro dessa igreja. E eu acredito que tem algumas coisas aqui que a gente pode levar para o nosso coração. Mas eu acho que Deus quer tirar a dor de angústia do coração de algumas pessoas que têm achado que Deus tem esmola no coração deles. Então essa primeira palavra de conhecimento que Deus me deu era uma dor de angústia. Gente, eu senti no meu coração físico essa dor. Hoje, antes de dormir à tarde, eu estou meio cansada na viagem. Vocês não têm noção do que é a gente caindo no refeitório, gente, o tempo inteiro, gente, assim, girando. Mas eu acredito que Deus quer trazer cura para esse coração, para esses corações que têm se sentido angustiados, porque tem crido nessa palavra de que Deus tem esmola do coração. E aí eu vou ler outras coisas aqui que são coisas físicas, e aí depois eu queria que, se você se identificar com isso, você fique de pé e a igreja vai orar. A gente vai orar como igreja, porque realmente, gente, eu não fiz isso ainda muitas vezes na minha vida. Deus me deu algumas coisas e a dignidade é o que tem que morrer aqui, né? Então vamos lá. Dedo inflamado foi a primeira coisa que Deus me deu. Se alguém está com algum dedo inflamado, depois eu gostaria que você ficasse de pé. Existe algo no ouvido direito. Eu sinto que pode ser uma inflamação, ou pode ser, não sei se é surdez no ouvido direito. Eu não tive 100% da palavra, assim, eu só entendi que era o ouvido direito. Dor no ombro esquerdo, eu senti uma dor muito forte no meu ombro esquerdo, não era meu, eu não tenho dor no ombro esquerdo. E é uma dor bem intencional, assim, parece bem aguda, assim. É o Bruno, é sério? 2 semanas já, batejando. Eu tive durante a conferência inteira, cara. E lá parou a minha, que louco, juro. Mas eu tive medo de falar com alguém, é verdade. Foram 2 semanas ininterruptas, assim, durante a viagem, cara, voltou a doer muito agora. Deus quer te curar. E dor na cabeça, na parte frontal, parece uma dor tensional também, parecia uma dor muito, muito forte aqui na parte da frente. Se você se identificou com alguma dessas palavras de conhecimento, eu gostaria que você ficasse de pé ou levantar sua mão direita para que a gente pudesse, como igreja, ir até você. E agora a igreja vai orar por isso. Vou dar uma direção. Então, essas pessoas já estão de pé, você está perto delas aí. Faz o favor, fica de pé também, põe a mão. Se o lugar, pergunta onde que é. E pergunta se você pode pôr a mão, se é na cabeça, se é no ombro. Pergunta onde é, pergunta se pode pôr a mão. Deus, eu agradeço pela cura. Eu agradeço porque o Senhor não tem esmola pra gente. O Senhor tem muito mais. Nosso coração pode ser cheio do Senhor. Deus, eu clamo por cada uma dessas pessoas que se colocaram de pé. Eu agradeço pela cura que o Senhor está derramando sobre elas, no nome de Jesus. É o poder do Senhor, não é o poder da Júlia, não é o poder do pastor, não é o poder de quem está orando, Deus. É Jesus, o leão de Judá, quem ruge, que está tocando essas vidas agora, Deus. E eu clamo no nome de Jesus, que o seu sangue poderoso, que comprou por um alto preço tudo isso que a gente está vivendo aqui, Deus, opere um milagre, Deus, nos corações dessa noite. Pai, em nome de Jesus, se alguém aqui está com algum sentimento de orfandade, tem se sentido como se Deus tivesse esmolas para dar, eu peço para que o Senhor intervenha agora, Deus. O Senhor intervenha agora e traga cura emocional para essas pessoas, essa angústia, essa dor de angústia, Deus, que o Senhor me deu durante essa tarde, Deus. Encosta nesse coração, Jesus, encosta nesse coração para honra e glória do teu nome. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é
nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Quem recebeu a oração? Bruno, como é que está o ombro? Faça o teste de você que recebeu a oração. Veja se dá para conferir isso. Você estava angustiado, você não está mais, né? Seu dedo estava doendo, não está mais, a dor na cabeça passou. Faz o teste aí, veja. Vamos testar, vamos conferir. Metade é o que é bom. Se a metade, fica ainda de pé. Se não passou tudo, fica de pé. Quem percebeu que passou o que estava acontecendo? Levanta a mão só para saber, a gente saber. Ninguém? Então tá, nós vamos orar mais uma vez. Mas a gente acredita que o Senhor trouxe. O Senhor trouxe. Ele falou. Isso já é o começo do sinal. Deus, obrigado. Obrigado pela cura. Obrigado pela cura. Obrigado pela cura. O Senhor não tem que fazer isso, mas o Senhor faz, o Senhor demonstra o seu poder. Nós te agradecemos pela alegria que vem no lugar da angústia. Agora, te agradecemos pela dor de cabeça que vai embora. Te agradecemos pela dor do ombro que vai embora. Te agradecemos pela dor no dedo que vai embora. Te agradecemos, Senhor, pela dor, seja qual for, no ouvido que vai embora. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. É o Senhor que faz, é o Senhor que cura. Nós apenas lançamos os olhos no Senhor Jesus. Nós adoramos o Senhor. Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se de alguma maneira o Senhor te tocou, se você foi curado, se você experimentou algo do Senhor, depois dá o testemunho, vai falar para a Júlia, vai compartilhar, ou alguém estava compartilhando aqui, algo falou com você, vai lá e fala, ó, eu fui tocado, Deus mexeu comigo quando você estava repartindo. É bom a gente dar um testemunho, porque a gente dá a glória para Deus. Isso dá glória, isso não dá glória para as pessoas, dá glória para Deus quando a gente faz isso. Nós vamos encerrar adorando com uma última canção. E eu quero chamar as pessoas que estavam lá para virem aqui na frente. E enquanto a gente adora com a última canção aí com os nossos irmãos da mesa, se você quiser receber alguma oração, você pode vir à frente e eles vão repartir essa porção aí fresca que eles receberam lá. Eu vou dar a bênção, você pode ficar, você pode ir. Mas se você quiser receber a oração, você pode vir aqui com qualquer tipo de coisa, seja por enfermidade, seja por você quer sabedoria, uma direção de Deus, ou você quer uma palavra, seja o que for, qualquer motivo, se você quer mais de Deus, você pode vir, você pode receber. Senhor, nós te louvamos por esse culto, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui. Obrigado, Deus, como o Senhor está falando no nosso coração, o Senhor está nos ensinando. Nós nesse momento abençoamos a Grazi, Senhor. Te agradecemos pelo teu favor sobre ela, nessa cirurgia que ela vai fazer amanhã. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, que a sua presença envolva ela, o poder do Senhor a revista, que os anjos do Senhor acompanhem, Deus. Ela é tua filha, tão preciosa para nós aqui nessa casa. Nós só temos gratidão, Deus. Só temos gratidão pela vida dela. Amor, Senhor. Reveste a tua serva, protege ela, Senhor. Libera a cura no corpo dela, Senhor. Nós abençoamos, declaramos vida, repreendemos toda a seta maligna no seu corpo que vai embora. Todo ataque do diabo contra a sua saúde vai embora. Em nome de Jesus, repreendemos o maligno, repreendemos a morte, repreendemos a enfermidade. E venha a vida do Senhor sobre ela, Senhor. Nós também abençoamos a Chica, Senhor, Deus, nos trabalhos de parto, Senhor. Abençoamos a chegada do Tito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Põe os teus anjos agora, Senhor, acompanhando a Chica, acompanhando o Tito, Senhor, que ele nasça saudável, cheio de vida, cheio de, Deus, vitalidade, e a presença do Senhor seja o que ele reconhece quando ele nasce, Senhor. Nós abençoamos o Tito, abençoamos o Samuel, a Chica, essa família preciosa. Senhor, nós abençoamos a todos aqui e te agradecemos porque o Senhor está no nosso meio. A glória é toda sua, a honra é sua, o mérito é seu, Senhor. Por isso nós te exaltamos e que o amor do nosso Pai, o perdão de Jesus por todos os nossos pecados e a alegria, a voz, o poder do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre.